Vamos falar sobre a retomada do poder pelo Talibã no Afeganistão com o professor Mohamed Habib, secretário-geral do Instituto da Cultura Árabe e professor titular da Unicamp. Professor, seja bem-vindo. Bom dia. Obrigado, Marilu. Bom dia e bom dia para todos os nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual. Estamos também na TVT. Professor, a gente, para entender essa intervenção, eu estava perguntando, né, anteriormente para o senhor, é importante a gente saber, né, do histórico, não é isso, da intervenção dos americanos no Afeganistão e agora a retirada das suas tropas, né? É importante destacar a época lá da Guerra Fria, com a guerra aí entre Estados Unidos, União Soviética, quando os soviéticos também ocuparam o território afegão no final da década de 70, professor? Claro, com certeza. Na realidade, falar hoje da questão do Afeganistão, nós temos o dever acadêmico, político e o dever também de historiadores para prolongar, estender o tempo até para, inclusive, a relação Estados Unidos, União Soviética, então União Soviética na época, né? Mas também essa questão do Afeganistão, ela se insere também muito bem até hoje na relação entre o Ocidente e o Oriente Médio. Estados Unidos e os seus aliados europeus, né, interferem diretamente em algumas regiões, como na América Central, mas a partir de uma análise daqui também envolve o Oriente Médio, com as suas riquezas energéticas e matérias-primas que interessam ao Ocidente, além da localização estratégica, seja do Oriente Médio, seja inclusive do Paquistão. Portanto, é uma relação e um assunto que merece uma análise um pouco mais complexa, um pouco maior no tempo e no espaço. Aí sim a gente pode entender o processo melhor. Exato. Vamos falar então dessa entrada, né, dos Estados Unidos no Afeganistão. Enfim, esse local, o Afeganistão, é um local estratégico, professor? É claro. Afeganistão é localizada na América Central e cercada por 4 países: Paquistão, China, Irã e a Rússia, inclusive, né? Então, esses países que estão cercando o Afeganistão, todos são de importância geopolítica para o Ocidente, uma importância muito elevada, e sempre os Estados Unidos tentou... Estou vendo que tem um eco aqui, desculpe. Esse eco está associado à minha imagem, inclusive, aqui, mas tudo bem. Eu estou ouvindo bem, né? Então, o que eu estava querendo dizer é que, sem dúvida nenhuma, a questão ela precisa, cada vez que nós aumentamos o espaço e o tempo, nós podemos entender melhor. E eu gostaria, né, podemos passar de leve na questão de Vietnã e a União Soviética, mas isso já está terminada já, né? Mas nós podemos concentrar mais na questão Afeganistão dentro do contexto atual, principalmente a partir de 2001. Portanto, são 20 anos, que coincidem com a entrada das forças militares norte-americanas no Afeganistão, e a entrada é uma palavra bonita, mas na realidade foi mais invasão, porque Afeganistão não foi consultado. Na época, acusaram Saddam Hussein do que ele é o responsável pelo ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos e ao Pentágono, né? Mas o que aconteceu? Em vez de brigar com Saddam Hussein, né, partiram imediatamente para Afeganistão e invadiram Afeganistão, dizendo que os autores que exerceram aquele ataque às Torres Gêmeas são de Afeganistão e liderados
pelo Osama Bin Laden. Isso foi a justificativa. Quando mais tarde a fumaça e a poeira assentou-se, perguntaram para os norte-americanos por que vocês invadiram o Afeganistão. Falaram, olha, o nosso objeto principal é a democratização do país, é resgatar os direitos da mulher e acabar com a organização criminosa chamada os talibãs. Muito bem, e o mundo aparentemente acreditou. Tanto é que a comunidade europeia, a OTAN, entraram para ajudar os Estados Unidos na invasão do Afeganistão. A partir daí começam as verdades a aparecer durante esses 20 anos. Então, a gente volta para a palavra Talibã e começar antes a definir o que é essa organização chamada Talibã e como surgiu. Os talibãs, a palavra Talibã significa estudantes, significa acadêmicos, significa estudiosos. Aonde, então, nos anos 75, início de 80, os norte-americanos, vendo que o Afeganistão está sendo dominada pela União Soviética, resolvem conquistar os jovens afegãos, os estudiosos, os talibãs, portanto, e oferecer para eles a proposta de apoiar a eles para que eles, através de treinamentos paramilitares e de guerrilhas, conseguem libertar o país, Afeganistão, da presença da União Soviética, estamos fazendo ações bélicas, para que, em seguida, obviamente, sabendo que a União Soviética vai destruir o país de vocês, mas vocês podem ficar. Em contrapartida, nós vamos reconstruir Afeganistão para vocês. Assim que surgiu o casamento dos Estados Unidos com os talibãs. Muito bem, saíram os russos, saiu a União Soviética do Afeganistão e os Estados Unidos não honraram o seu compromisso com os talibãs, portanto, com o povo afegão. Muito bem. Quem estava lá naquele palco de teatro, fazendo o papel de representante dos Estados Unidos, era um advogado de origem iemenitas, do Iêmen, família dele de Iêmen, mas ele vivia nos Estados Unidos, advogado, chamado Osama Bin Laden. Aí, Osama Bin Laden, quando viu que os americanos não honraram o compromisso com os talibãs, ele já vivia no meio dos talibãs, já tinha casado, inclusive, com a filha de um dos líderes dos talibãs. Ele sentiu a dor dos talibãs e do povo do Afeganistão e expressou a sua rebeldia à postura norte-americana. Aí, a partir daí, ele começa a entrar também na lista negra, dos Estados Unidos, onde Osama Bin Laden começa a ser caracterizado também como terrorista. Então, essa é a história. Então, quando entraram e invadiram o Afeganistão em 2001, obviamente, o objetivo verdadeiro não era democratizar o país, não era reconquistar os direitos da mulher, não era desenvolver o país para ser um país respeitado no cenário internacional, e não conseguiram acabar ou destruir os talibãs naquele país. Então, quando veio, 2021, agora, que começa o capítulo de hoje? Pode perguntar. Exato, professor. A gente já está, infelizmente, já no finalzinho do tempo. Possivelmente vamos voltar em uma oportunidade para a gente aprofundar aqui essa questão aí toda do Oriente Médio, mas eu vou perguntar para o senhor o seguinte: em relação ao noticiário, que está preocupando bastante nós, jornalistas, o que a gente divulga, o que a gente não divulga. Tem sites de checagem
de fake news, né, como o UOL Confere, aos fatos Estadão, Verifica e Fato ou Fake, eles identificaram que houve a reprodução nas redes sociais nessa semana de uma foto como sendo de um avião militar lotado de afegãos, né, após a tomada do grupo Talibã, mas na realidade era um avião lotado nas Filipinas. Né? Essa foto foi encontrada no site da Força Aérea dos Estados Unidos, de 19 de dezembro de 2013. O texto que acompanha a foto explica que a imagem mostra a retirada de moradores da cidade de Filipina de Tacloban, após a passagem de um tufão. Exato. Como a gente lida com o que é verdade e o que não é verdade? Eu queria que o senhor falasse sobre isso, que está preocupando muito. Ok. A verdade é o seguinte, né? Durante os últimos anos, percebeu-se que a presença norte-americana não resultava em nada daquilo que os americanos falavam. E começaram a perceber que a presença no Afeganistão começou a ser prejudicial para a economia norte-americana e para a geopolítica norte-americana na região. Eles começam a prestar atenção mais em outras regiões do mundo, principalmente no Oriente Médio. E com isso, o próprio Trump, no ano passado, ele resolve fazer as negociações com os talibãs. Os americanos fizeram as negociações com os próprios talibãs, né, na cidade de Doha, a capital do Catar, né, e planejaram a retirada, né, dos americanos e agora nós vamos deixar vocês, talibãs, a liberdade para fazer o que vocês bem entendem, disputando o poder com o governo afegão. Esse foi feito no ano passado. O acordo era para sair em setembro, o mês que vem. Só que o Biden acelerou a saída, antecipou a saída e resolveu tirar as forças dele agora, em agosto. Resultado, os talibãs ficaram sabendo disso, continuaram o avanço deles na direção de Cabul, que é a capital do Afeganistão. O presidente Ashraf do Afeganistão, percebendo isso, vendo a saída dos americanos de um lado e a chegada dos talibãs de outro lado, ele refugiou-se e foi para um país árabe chamado Oman e pediu asilo lá. Ele está lá com a família dele. Essa é a verdade, né? Os talibãs entraram, conquistaram Cabul, capital do Afeganistão, sem matança, sem quebra-quebra, não atacaram a embaixada norte-americana, não brigaram com os americanos, né? Todo tranquilo na capital, né? Aquele vidro que aparece na grande mídia de uma loja grande que tem uma imagem de uma mulher, e pintaram uma parte e ainda falta outra parte, dizendo que os talibãs entraram e pintaram os vidros para ocultar aquela mulher com braços e o rosto descoberto. Ora, se eu sou guerreiro, entre numa cidade como Cabul, eu não tenho nem tempo nem condições para ficar pintando vidro de uma loja. Eu vou destruir a loja, eu vou quebrar o vidro, se esse for o caso. Então, a entrada foi mais para pacifista do que conquistar uma cidade. E hoje o poder está na mão dos talibãs, já fizeram os seus anúncios, as suas declarações para tranquilizar o mundo, já conta com o apoio da União Internacional, a União Mundial dos Estudiosos da Religião Islâmica Mundial. Já contam com o apoio, né, do Mufti, que é a liderança máxima, o ministro da religião islâmica do próprio país Oman, aonde o Ashraf, o presidente, pediu refúgio e está lá. Portanto, o mundo islâmico todo está se simpatizando com essa entrada pacífica, com essa recuperação, com essa reconquista, com essa resposta elegante que está dando para o mundo inteiro. O Afeganistão estará em boas mãos, né, para não tratar mais aqui, por falta de tempo, das atrocidades e dos 100 milhões de mortos afegãos nas mãos dos americanos, né, dos estupros que os americanos faziam o tempo todo, durante 20 anos no Afeganistão, e outros crimes que eles cometeram. Eu dou os meus parabéns, né,
para os afegãos e desejo para eles felicidade. Perfeito. Professor, a gente agradece aqui a sua participação, com a promessa de convidá-lo novamente para a gente abordar mais aspectos a respeito do Afeganistão. Pode ser? Obrigado, Marili. Terei um enorme prazer para estar junto com vocês muitas e muitas vezes. Muito obrigada. Falamos aqui com Mohamed Habib, secretário-geral do Instituto da Cultura Árabe e professor titular da Unicamp. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.